Bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo mais uma classe de Escola Sabatina, nossa classe online. Nós estamos muito felizes porque nós temos recebido muitas informações, muitos feedbacks a respeito de pessoas, amigos que têm assistido, pessoas que têm interagido conosco. E todas as vezes que alguém nos procura para falar como que a lição tem sido importante na vida dela, nós ficamos muito felizes. É um trabalho que nós realizamos, ele, em muitos momentos, ele é invisível, né? O resultado é invisível aos nossos olhos, mas nós ficamos muito felizes porque sabemos que a mensagem de Deus está sendo pregada através da lição da Escola Sabatina. E que lição da Escola Sabatina! Quando eu vi esse título, me chamou muita atenção, porque é um tema que nós temos dificuldade de explicar, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o amor e a justiça de Deus, e nós estamos aí chegando na lição número 8. E que lição! As duas últimas foram duas lições interessantes, a 7 e a 8 elas vão se complementar, e eu tenho certeza que se o trimestre trabalhasse sobre esse tema, nós teríamos muitos assuntos para falar. E nós trouxemos hoje aqui 2 professores para nos ajudar, 2 professores dinâmicos, professores que já têm aí um bom tempo nessa atividade, nesse ministério, que é o professor de Escola Sabatina, que ele é um pastor também, que ele cuida da sua unidade. E nós temos, então, hoje aqui o Juninho eu ainda não gravei com ele, temos aqui o Adriano, nós já gravamos uma lição juntos. Vocês que vão ter a responsabilidade hoje, né, de estar abrilhantando a lição, trazendo detalhes, cada um teve aqui uma visão, teve uma compreensão, e essas visões vão, né, se complementar aqui e expandir e ampliar esse tema. Juninho, como é que está aí sua vida? Como é que foi a semana? Está tudo bem? Está tudo bem, semana de muito trabalho, muita correria, muitos preparativos, né? Um pouco ansioso. Por que você está ansioso? Porque daqui a um mês a gente vai se casar. Oh, glória a Deus, bênção. Então, essa é uma ansiedade boa, né? Isso é bom. Mas é uma alegria para a gente estar participando aqui, mais uma vez. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e que no decorrer do programa seja revelado aquilo que Deus quer para nós. Amém. Quer mandar um abraço para a Débora? Débora, um abraço. Amanhã estarei te esperando, te buscando para você vir para a sua cidade e daqui a um mês para a nossa cidade. Amém. A Débora, eu conheço ela há muitos anos. Débora, um abraço, estamos aguardando você aqui, tá bom? Adriano, como é que foi a sua semana? Como é que estão aí os seus planos? Está tudo bem? A família? Boa noite, Joel. Boa noite, Juninho. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer estar aqui, né? Já faz algum tempinho que a gente não vem. E esse ano a gente está com novos projetos. A gente está liderando a classe de juvenis, que é uma classe de 10 a 13 anos, uma classe bem especial. A gente está um pouquinho assim fora do contexto daquilo que a gente tem acontecido na classe dos adultos, mas a gente está muito feliz de estar participando com vocês aqui nessa lição, que é uma lição muito didática, uma lição que tem vários assuntos que já foram colocados, e a gente está muito na expectativa de extrair lições poderosas para a nossa vida, né? E que você possa estar conosco até o final, para nós podermos juntos aprendermos e tirar lições para a nossa vida. Amém. Assim que eu vim aqui para Varginha, eu lembro de você dirigir uma classe, eu não lembro se foi de adolescentes ou de juvenis. Adolescentes. Agora a juvenis é a primeira vez? É a primeira vez, juvenis. É bom que vai ganhando bagagem, né? Sim. Você vai lidando com públicos e mentalidades diferentes. Para quem não sabe, o Adriano foi o idealizador dessa lição online, do podcast, aqui na época da pandemia, ali, mais ou menos, né? Sim. Eu me lembro que você era o diretor de Escola Sabatina, aí você propôs esse modelo, e o modelo, né, tem sido bênção até hoje. Na verdade, já existia uma transmissão, né? Aí a gente readequou para o podcast, no formato de podcast. Antigamente transmitia, mas como se fosse
no modelo de classe. Aí agora a gente trouxe... Sim, e foi muito melhor, ficou muito dinâmico e atualizado também, sim, né? Sim. Ficou atualizado. Bem, nós vamos orar antes de nós entrarmos aqui no tema da nossa semana. E, Juninho, você ora para a gente, por favor? Sim. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia é para sempre. Nós vamos agora falar um pouco sobre a Tua palavra, aquilo que nós aprendemos. Queremos te pedir a unção do Espírito Santo, para que tudo que for falado aqui seja dirigido por Ti e que chegue com clareza aos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo. Fica conosco, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu fiquei uma vez só nessa posição aqui, na posição do Jefferson, viu? E na época eu lembro que o Jefferson me pediu aqui para socorrer ele, vamos dizer assim, porque ele ia fazer uma cirurgia. E eu falei sobre a cirurgia, mas expliquei para o público e todo mundo depois ficou curioso, né? Era uma cirurgia muito simples. Dessa vez não é uma cirurgia, ele está em viagem e me pediu mais uma vez para estarmos aqui dirigindo aqui, né? Esse posto que é o dele, ele faz isso com maestria, mas a gente procura aqui assim, fazer o melhor para Deus, dar continuidade a esse trabalho, porque o trabalho não pode parar. Mas loguinho o Jefferson está aqui, viu? Tenho certeza que tem muita gente na expectativa aí, que ele é muito carismático, criou um grande laço de amizades aí. Muito bem, lição número 8. Gente, essa lição exige, né, até mesmo uma resposta muito pessoal. Nossa, acredito que se cada um de nós aqui não tiver uma opinião bem formada sobre esses assuntos da lição 7 e 8, a sua fé estará vacilante, porque são assuntos que, no mundo cristão, ou apresentarmos esses assuntos para as pessoas, criam-se muitas dúvidas, porque compreender esse assunto à luz de um Deus todo-poderoso causa certa, uma interrogação na nossa mente. O tema dessa semana aqui é livre-arbítrio, amor e providência. E logo no início aqui, o que nós vemos aqui na introdução do sábado? Visões diferentes a respeito de um mesmo assunto. E o perigo dessas várias compreensões. Porque quando você se torna um cristão, você vai usar a Bíblia, né, como a sua regra de fé e prática. Mas hoje nós temos muitas religiões dando várias interpretações a respeito de um mesmo assunto. Então, nós temos dificuldade. Olha só, aqui está falando sobre a providência, né? A providência é o termo usado para descrever a ação de Deus no mundo. Agora, no segundo parágrafo, diz assim, no meio cristão, existem vários entendimentos diferentes sobre providência divina. Alguns cristãos acreditam que Deus exerce o seu poder de forma que determina cada detalhe de tudo o que acontece. Ele chega a escolher quem será salvo e quem se perderá. Isso aqui mexeu comigo, eu acho que mexeu com vocês também. Deus, ele poderia determinar a salvação ou a perdição de cada um? Olha, Deus pode todas as coisas. Poder, ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, né? No entanto, se ele fizesse tudo o que ele quisesse, aí ficaria uma interrogação, não é? Essa lição ela vai tratar de um assunto muito complexo, que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de escolha. Quando se trata de poder de escolha, é uma coisa muito perigosa. Veja bem, o céu era um lugar perfeito. Alguns seres usaram o poder de escolha de maneira errada. A terra, o Jardim do Éden, era um lugar perfeito. As criaturas de Deus, perfeitas, usaram o poder de escolha de maneira errada. Deus guiou seu povo
durante a caminhada no deserto, dando várias... que ele estava lá, ele estava presente, cuidando. Mas o povo, ao lidar com escolhas, também fizeram escolhas erradas. Então, esse é um assunto muito complexo, o poder da escolha. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas o ser humano, ele escolhe mal. Mas nós vimos que lá no céu também, anjos perfeitos escolheram mal. E a criação de Deus ali no Éden, que eram perfeitos, também escolheram mal. Aí pode surgir a pergunta, mas se Deus sabia disso tudo, por que então que ele deu o poder de escolha? Numa visão rápida assim, a gente deduz que o poder da escolha é uma coisa ruim. Na visão do ser humano é uma coisa ruim, porque a maioria das escolhas são erradas, não é? Só que, no entanto, por que Deus deu o poder da escolha, mesmo sabendo que as pessoas iam, na maioria das vezes, escolher errada? Somente por amor. O amor, ele não impõe, né? O amor é diferente de imposição. Se Deus impor, se ele exercer o seu poder para realizar tudo o que ele quer, deixa de existir o amor. É por isso que o poder da escolha, ele é um resultado do amor de Deus. Muito bem, Adriano. E continuando a sua pergunta, eu acho que se Deus ele faz alguma coisa, sempre ele faz para todos e ele quer o bem de todos. E a salvação é para todos. E quando ele coloca isso para as pessoas, ele coloca com amor. Ele coloca como se fosse a melhor alternativa, a melhor decisão que cada um possa ter. Então, a salvação é para todos e ele escolhe isso para todos. Mas, infelizmente, nem todos escolhem. Infelizmente, nem todos querem. E aí, como o Juninho disse, do livre-arbítrio, então, cada um tem o poder da sua decisão. Então, talvez, estudando aqui as lições até agora, no trimestre, essa talvez seja a que nós precisamos responder com mais individualidade. Essa lição de hoje, ela vai exigir de nós uma decisão individual. Uma decisão que, às vezes, pode ser diferente da minha e do Juninho, pode ser diferente da minha e da sua, pode ser diferente de outras. Mas Deus quer a mesma decisão de todos, e Ele apela a isso. Por mais que seja um Deus de livre arbítrio, que respeite as nossas decisões, mas Ele sempre vai apelar. E por isso que Ele explica essa lição, e Ele trouxe esse assunto para nós, para que nós pudéssemos ter a noção de que, mesmo nós escolhendo às vezes algum caminho errado, algumas decisões erradas, Ele ainda vai apelar isso para nós. Ele vai tentar nos chamar de volta, porque é um Deus de amor. E se é um Deus de amor, mesmo que às vezes a gente tome decisões erradas, Ele vai atrás de nós. Então, essa lição ela é muito abrangente nesse sentido de que, embora as decisões possam ser erradas, ou embora Deus tenha um caminho para nós, Ele permite que nós escolhemos, Ele permite que nós fazemos as escolhas, mas Ele também não nos exclui por essas escolhas erradas. Então, o nosso Deus, o Deus de amor, Ele é magnífico nesse ponto, porque Ele nos traz de volta, embora a decisão seja para todos, que todos pudéssemos tomar a mesma decisão de salvação, de aceitar Jesus, de obedecer a Ele, mas, infelizmente, pelas nossas escolhas, nós não fazemos isso. E aí, mesmo nós fazendo a escolha errada, Ele nos procura. Isso é fantástico. O cristianismo ele tem assim, uma diferença muito grande das filosofias que nós temos aí na atualidade, das filosofias propostas. Né? Nós temos várias correntes filosóficas. E, quando eu não estava na igreja, eu nunca compactuei com a ideia de que nós temos um destino, que a partir do momento que você nasceu, tudo que você faz já está determinado, que aquilo foi como se fosse assim, escrito e imposto para você. Eu nunca me... esse é um pensamento que não me deixava à vontade. Porque que sentido que teria as minhas escolhas, então? Se elas já foram feitas com antecedência. Então, eu não estaria vivendo, não estaria escolhendo, e eu não poderia mudar em nada o curso da minha vida. Qualquer ação que eu tivesse tomado seria... E essa questão de destino não é algo que é ensinado pelo cristianismo.
Então, nós temos também essas linhas de raciocínio. Se nós acreditarmos que Deus determinou todas... Aqui na introdução fala assim, que esse entendimento argumenta que até os desejos humanos são determinados por Deus. Para mim, a mesma coisa de que você nasceu com um destino a ser cumprido. Não é uma vida a ser vivida, mas é uma vida a ser cumprida. Quer dizer, não adianta eu ter a minha opinião, sendo que no final tudo já está traçado. Exatamente. E eu acho legal que na primeira parte da lição tem um desenho, e eu gosto de ficar admirando esses desenhos. Sim. E aí, quando a gente tinha classe, o que a gente fazia? A gente dava um minutinho para cada um ali ter a sua visão sobre o desenho. Uhum. E o interessante é que cada um tinha uma visão totalmente, às vezes, diferente, que se complementava com a lição. E aqui a gente vê que cada um faz uma escolha. Então, aqui a gente pode tirar cada visão diferente. Às vezes você tem uma visão da minha, às vezes o Juninho tem uma, às vezes o pessoal que está em casa vai ter uma visão diferente, mas a visão que eu vejo aqui é que cada um foi para um rumo. Cada um saiu do mesmo lugar, da caixinha. Todo mundo saiu dessa caixa. Aqui está, para o pessoal de casa que quiser acompanhar aqui a ilustração, então a gente percebe que todos foram criados ou foram enviados dessa caixa. E todos ali tiveram ali seus destinos a ser escolhidos. Uns foram para a luz, outros foram para as trevas, uns foram ali para meio termo, não sabe para onde que vai, fica meio assim, para lá, para cá. Então, a lição, ela ilustra muito bem isso. O livre-arbítrio, e aí você pode escolher o que você quer fazer. Então, essa vontade de que Deus impõe, esse ensinamento de que Deus é um Deus tirano, que Ele é um Deus que não deixa você nem respirar, isso não é bíblico. Você entrou num assunto interessante, porque o mundo aí fora, quando acontece alguma coisa, a gente ouve, Deus quis assim, Deus quis assim. Embora Deus esteja no controle de tudo, nem tudo que acontece foi porque Deus quis. O pecado não entrou no mundo, Deus não queria que o pecado entrasse no mundo. Então, nós temos que observar a diferença entre o que é a vontade de Deus e o que é a permissão de Deus. Tem coisas que Deus permite, mas que na realidade não são da vontade dele. Ele permitiu que o pecado entrasse na terra, mas nunca foi da vontade dele que o pecado entrasse na terra. Ele permitiu que a morte entrasse na terra, mas nunca foi da vontade dele que o homem morresse. Dentro dessa visão que você teve, eu fiquei refletindo nisso também. E eu escrevi na minha lição aqui, o livre-arbítrio de Deus. Deus também escolhe, Sim. Certo? Aqui a lição apresenta o Deus soberano, né? A parte de domingo aí fala sobre o Deus soberano, certo? Até conta uma história interessante aqui, né? Sim. O Adriano já deu, então, já teve ali com a classe dos adolescentes, classe juvenis, e o Adriano constantemente vai se deparar com perguntas como essa aqui, né? De um pastor que estava ali conduzindo uma palestra para um grupo de jovens, um adolescente ficou perplexo, ele ensinava o pastor os jovens do grupo dos alunos de ensino médio. Isso significa que Deus é soberano. Aí isso significa que ele controla tudo o que acontece? Um adolescente perplexo perguntou, então Deus controla tudo? Né? Então Deus estava no controle quando o meu cachorro morreu? E aí o pastor ele explica, não, olha, não é bem assim, Deus permite coisas acontecerem para nos preparar para uma situação às vezes mais difícil, coisas ruins vão acontecer na nossa vida. E aí ele falou do cachorro dele, como que a morte do cachorro dele preparou ele para algo que foi mais difícil, que era a morte da avó dele. E aí o adolescente falou, então Deus permitiu que tirou o meu cachorro para me preparar, porque depois ele vai tirar a minha avó? São perguntas profundas que quando nós somos colocados frente a isso, nós ficamos, às vezes, sem reação. São perguntas muito diretas, sim, né? Sim. Na verdade, ele usa situações difíceis para nos ensinar lições. Não simplesmente para nos punir, para nos castigar ou para preparar coisas piores, mas para tirar lições para a nossa vida. E Deus faz isso para que nós possamos aprender. E o interessante é que Deus, ele, na verdade, a maioria das coisas que acontecem nesse mundo não é da vontade de Deus e não é da maneira que Ele quer. Essa lição me fez refletir muito nisso, porque nós somos tentados a pensar
que tudo que acontece aqui é exatamente como Deus queria. E a lição trouxe inúmeros textos bíblicos que comprovam o contrário. Então, quando a gente não estuda a lição certinho, bonitinho, a gente pode pensar que a maioria das vezes, ou a totalidade das vezes, não é ou é a vontade de Deus. Mas a entrada do pecado não foi a vontade de Deus. E nós temos a história de José, que ele foi vendido ali, não foi vontade de Deus, mas Deus usou isso para o benefício de um povo, para o benefício de uma nação, não só uma nação, né, mas de várias nações ali. Então, tem vários relatos bíblicos que comprovam que, na verdade, boa parte das coisas que acontecem não é vontade de Deus. Então, essa é uma informação muito importante para aqueles que estão nos assistindo, porque, através das Escrituras, nós começamos a conhecer melhor esse Deus. E muitas dúvidas que são colocadas na nossa mente, elas vão sendo o quê? Retiradas. Então, a gente está refletindo, olhando aqui o que a lição falou sobre um Deus soberano, mas que não impõe a vontade dele. Isso já é muito importante que a gente saiba. Por outro lado, existem pessoas e cristãos que afirmam que não é assim. Agora, o que a Bíblia diz? E aí, olha só, o Adriano citou aqui sobre textos. Olha o Salmo 81, no versículo 11. Diz assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Isso aqui é um desabafo de Deus. Sim. E Deus expressa que, olha, o meu povo não faz o que eu gostaria que ele fizesse. E Deus não impôs, mas aí vieram as consequências, igual a ilustração da lição que você colocou aí, né, do desenho, que muitas pessoas escolheram para um lado, outros escolheram para o outro, são as consequências das nossas escolhas, as quais Deus permite que nós façamos as escolhas, mas Ele também vai permitir o quê? As Isso é um assunto muito interessante, Joel, porque eu sempre costumo falar, quando eu passo a lição, que toca nesse assunto, eu sempre costumo falar que Deus te dá o poder da escolha, o livre-arbítrio, mas as consequências fazem parte do pacote. Você não pode semear laranja e colher limão. Você entendeu? Então, às vezes, o camarada fumou a vida inteira, vai morrer de enfisema pulmonar, vai morrer de câncer. Aí você vai falar que Deus quis assim? Não. Ele escolheu viver dessa maneira. No entanto, ele está colhendo agora a consequência da escolha dele. Deus permitiu que eles fizessem a escolha errada, porque Deus não impõe. Deus não impõe, mas ele escolheu errado. E ele vai sofrer a consequência. O povo de Israel, um caminho de 40 dias para tomar Canaã, eles escolheram não possuir a terra. Deus respeitou a escolha deles. Qual foi a consequência? Vagaram 40 anos no deserto, por consequência de fazerem a escolha errada. A grande verdade é que se nós fizéssemos a vontade de Deus, e se a vontade de Deus prevalecesse na nossa vida, o nosso mundo seria totalmente diferente. Eu estava estudando a Bíblia hoje, essa semana, com um estudante da Bíblia, e a gente estava falando sobre os 10 mandamentos. E aí eu perguntei para ele, imagina se todo mundo obedecesse os 10 mandamentos, como seria este mundo? Nós teríamos morte por homicídio, nós teríamos adultérios, nós teríamos pais contra filhos, filhos contra pais, nós teríamos... Como seriam os políticos neste mundo? Como seria a nossa vida? Então, essa lição ela é muito rica, porque ela preenche e vai nos esclarecer que Deus ele quer o melhor, mas a verdade é que as vontades, na maioria das vezes, não são acontecidas porque Deus quis assim, porque nós aqui desviamos da palavra dele, porque nós que tomamos condutas diferentes, e muitas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos a voz de Deus, e aí nós temos consequências drásticas, como você mesmo mencionou aqui. E por amor, por simples amor, Deus permite que você faça a escolha errada. Porque se ele for impor, deixa de ser amor. Um casal está se separando. Um dos cônjuges perdeu o amor pelo outro companheiro.
Você vai impor a pessoa viver com você ali? Não, você vai viver comigo. Deixou de ser amor. Imposição. Deixou de ser amor. Então Deus nunca obrigou o povo dele. Ele dava conselhos. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele sempre aconselhou, mas nunca obrigou. Tanto é que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vemos aí o povo de Deus, ora lá em cima, na alta, ora lá embaixo, sofrendo consequências de escolhas, não é? Então, a lição dessa semana inteirinha, ela girou em torno do livre-arbítrio como sendo uma manifestação do amor de Deus. Não seria possível Deus ser amor se não tivesse nos dado a opção de escolha. Sim. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa que tem um coração muito, muito fechado, principalmente para a questão do livre-arbítrio. E olha só o que eu ouvi, que o livre-arbítrio ele passou a existir depois que o mal entrou no mundo. Porque antes não havia opção de escolha, porque não existia o mal. Esse é o raciocínio de muitas pessoas. E isso é até pregado. Então, o livre-arbítrio ele passa. Então, o homem não foi criado com o livre-arbítrio. Essa é essa a premissa. O homem não foi criado com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio passou a existir depois que o mal entrou no mundo. Isso é uma verdade? Não. Porque no céu não tinha o mal. E aí, como que Satanás, Lúcifer, né, um ser estrondoso, comete pecado? Ellen White fala que o pecado ele é tão misterioso, o mal ele é tão misterioso, que não tem como nós explicarmos o mal. Então, por mais que a gente conviva com o mal todos os dias, por mais que a gente veja o mal ou conviva com ele, às vezes o mal chega até nós, né? Às vezes o mal vai fazer parte em algum momento da nossa vida, nós não conseguimos compreender e muito menos explicar. Aí ela fala, eu acho muito interessante que ela fala assim, ó, se nós conseguirmos explicar o mal, nós estaremos dando razão para ele. Claro. Então, o mal é misterioso. O ambiente em que ele surgiu, no coração de quem ele surgiu, num ambiente perfeito, né? O ser, num ser dentro, né, do coração de um ser perfeito. Então, não existia razão para o mal surgir. Mas, quando Deus criou com possibilidades de escolha, então havia possibilidade do mal passar a existir. E isso é interessante porque a gente vai lá no primeiro casal. O primeiro casal, essa questão que você falou que o livre-arbítrio só veio depois do pecado. Não. Sabe por que não? Porque quando a serpente ofereceu o fruto para Eva, até então ela não tinha pecado. Não existia pecado ainda na terra. Antes dela morder o fruto, ela ainda era um ser perfeito. Ela não tinha pecado, Adão não tinha pecado. Ela escolheu morder o fruto, aí depois veio o pecado. Você entendeu? Então, como que não tinha o poder de escolha? Como que não tinha o livre-arbítrio? Tinha o livre-arbítrio. Ela escolheu e ela ainda não tinha pecado. O pecado só veio depois que ela mordeu o fruto. Adão só pecou depois que mordeu o fruto. Você entendeu? Então, o livre-arbítrio sempre existiu, mesmo antes do pecado. A Bíblia, de ponta a ponta, ela sempre vai... Olha, por exemplo, em Deuteronômio, no final de Deuteronômio, Moisés apresenta as bênçãos e as maldições. E ele termina falando o quê? Escolhei, pois, a bênção. Opção de escolha. Mas o povo escolhe o quê depois? A gente vê, né? A escolha partindo para o lado errado. Na parte de terça-feira, fala sobre, então, o livre-arbítrio e sobre a ordem que Deus deu lá em Deuteronômio 6, depois ela é repetida por Jesus, 6, 4, 5, que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso o quê? Coração. De todo o nosso coração. Seria possível Deus, né, nos ordenar amar a Ele se não existisse livre-arbítrio? Não seria amor, né? Seria imposição. Não, mas teria coerência essa ordem? Não. Na verdade, não poderia nem existir um amor. Essa que é a verdade, porque o amor ele é incondicional.
o amor ele faz com que você obedeça a Deus em meio a tantas outras escolhas. Sim. Então, se você não tiver escolha, não tem amor. É uma consequência, é uma coluna ali hierárquica. Então, se não tiver escolha, se você não tiver poder de decisão, se você não tiver vontade, não é amor. Então, você escolhe alguma coisa por quê? Porque você prefere, porque você ama, porque você gosta. Então, ali são essas lógicas que a Bíblia narra. Então, se não tivesse escolhas, não teria amor. Eu li uma frase muito interessante essa semana. Uma pequena frase, estava escrito assim, ó, o amor permite ir embora. O amor deixa ir embora. O amor não obriga ninguém a ficar. E olha o que fala na lição, para me ler íntegra, para vocês compreender mais o que nós estamos acabando de dizer. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá evidências de que Ele deseja, de fato, que todos o amem. Então, o maior mandamento, que é o amor, ele vai mostrar a boa vontade de Cristo para conosco. E quando nós não amamos a Ele, nós naturalmente estamos nos afastando dele e dizendo que nós não amamos a Ele, porque sem obediência é impossível alguém dizer que ama a Deus. Muito bem colocado. A restauração, né, o plano da salvação é um plano de restauração do ser humano em todos os sentidos, emocional, físico, espiritual, todos eles. O ser humano ele não foi criado para lidar com o pecado. O ser humano não tem capacidade para lidar com a situação do pecado. Então, Deus ele está num processo de restauração. Quando nós entendemos o plano da salvação, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo por nós, nós passamos a desenvolver um relacionamento de amor com Ele. E se nós não estivermos dispostos a escolher servir a Deus por completo, nós não estaremos manifestando verdadeiramente amor por Ele. A guardar os mandamentos de Deus, ele faz parte do processo de restauração. Você colocou que você estava refletindo com o seu estudante sobre como seria o mundo se todos seguissem os 10 mandamentos. Uma vez eu comentei algo parecido na minha classe de escola sabatina. Eu falei assim, vamos fazer um exercício aqui e imaginar que durante 6 meses o mundo estaria seguindo estritamente os 10 mandamentos. Como seriam esses 6 meses na vida das pessoas? Então, os mandamentos de Deus eles são uma expressão do amor de Deus para conosco, e ao observarmos esses mandamentos, é uma expressão nossa de amor para com Ele também. Agora, imagina fazer isso em 6 meses, como você relatou aqui, conforme Mateus 22, 37 fala, nós temos que amar a Deus incondicionalmente, sem reservas, e nós temos que fazer espontaneamente. Porque, às vezes, nós conseguimos até obedecer, às vezes, por medo de sofrer algumas consequências, por perder, às vezes, alguns privilégios. Às vezes, nós obedecemos porque tradições sobrevieram às nossas vidas. Mas, agora, quando nós amamos e obedecemos esses mandamentos de livre e espontânea vontade... Naturalmente, sem reserva, sem querer ganhar benefícios, sem querer ganhar vantagens, em 6 meses, o que isso vai acontecer com o mundo? O que isso vai acontecer comigo, primeiramente? Porque a lição é para nós, é para mim, primeiramente. Então, o que Deus nos apela nessa lição é que nós precisamos amar a Deus sem reservas, incondicionalmente, espontaneamente. A gente vê que esse é o ideal de Deus para o ser humano. O plano da salvação, então a gente também está falando na lição sobre predestinação. Muitas pessoas ensinam, muitos teólogos acreditam e ensinam que o homem foi predestinado, né? E que não há opção, então, de escolha. Agora, de onde se tirou isso? De uma passagem que tem na Bíblia. Eu vou ler aqui para quem quiser acompanhar, está em Efésios, no capítulo 1, versos 9 a 11. E aqui a gente pode tirar aí uma grande lição de como que nós devemos ter cuidado na leitura e interpretação da Bíblia. Por quê? A Bíblia ela interpreta a ela mesma. Agora, existe algo na Bíblia chamado harmonia bíblica, algo nos estudos da Bíblia chamado harmonia bíblica. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem rápido para a gente entender. Nós, adventistas do 7º dia, acreditamos
que o ser humano, ao morrer, ele está num estado de inconsciência, aguardando a volta de Jesus. Cada um vai receber segundo as suas obras. Quando Jesus voltar, ele vai trazer o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, na volta de Jesus, nós vamos ter a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo. E ali cada um vai receber o seu galardão. Existem pessoas que acreditam que quando o crente morre, ele já está vivendo junto com Deus na glória. Certo? Então, são questões separadas. Então, vamos lá. Na predestinação, todo mundo já tem o seu local garantido, certo? De onde se tirou isso? Então, vamos lá. Voltando só um pouquinho aqui. Então, falando sobre essa questão da morte. Jesus, quando estava na cruz, ele disse o que para o ladrão? Estarás comigo hoje no paraíso. Né? Hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Sim. Aí muitas pessoas se apegam a essa ideia e falam, não, é assim mesmo. Ele morreu e foi para o paraíso. Mas Jesus não foi para o paraíso naquele dia, né? Não. Logo depois da sua morte. Então, já há uma incoerência aí. Mas essa não é a prova maior. A Bíblia ela vai ensinar em muitos versos, principalmente no livro de Eclesiastes, e em muitas passagens, que o ser humano está num estado de consciência. Então, se eu acredito naquele evento da cruz, que o ladrão já foi para o céu, eu estou fugindo da harmonia bíblica. Lá, o correto, a leitura correta, a tradução correta é: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sim. E não em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós precisamos, às vezes, não só analisar o texto bíblico, mas a harmonia bíblica, para não fugir. A mesma coisa a parábola sobre o rico e Lázaro. Se a gente toma aquilo como evento literal, nós estaremos fugindo da harmonia bíblica no tocante ao estado dos mortos. Tá? Agora, na questão da predestinação, olha só o que diz em Efésios 1, do 9 ao 11. Diz assim, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Então, nós temos aqui a palavra predestinação. E Paulo explicando, né, que as pessoas, né, foram predestinadas ali em Cristo. E aí, como é que a gente entende essa questão dessa palavra aqui no texto? Está em harmonia com a Bíblia? É um texto, o que Paulo quer dizer nesse texto? Como é que a gente compreende isso? Então, eu separei 2 versículos aqui. É interessante que, ao analisar um texto bíblico, a gente precisa ler o contexto. No versículo 5, diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E depois o versículo 13 diz assim, em quem também, depois que ouvistes a palavra, olha a sequência, em quem também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando eu observo esses 2 versos, eu realmente encontro a palavra predestinação, mas o verso 13 ele vai colocar uma sequência que foge da predestinação. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso crer na palavra para ser um predestinado. Uma vez a Aline fez um comentário interessante na lição sobre essa passagem. Deus predestinou quem? Para o quê? Predestinou o homem para a salvação. Quantos? Todos. Exatamente. Na verdade, a predestinação seria um pré-contrato. Mais ou menos assim, no ramo de futebol. Quando o contrato já está quase no fim ali, o que os jogadores fazem, geralmente, quando ele não quer ficar naquele clube? Ele faz um pré-contrato com outra equipe. Então, ele está já querendo falar, eu já vou para outra equipe, mas já não posso ir agora porque tem um contrato vigente. Então, quando Deus fala que nós somos predestinados à salvação, ele faz um contrato prévio.
antecipadamente. Com cláusulas. Exatamente, com cláusulas. Muito bem. Todo contrato tem as suas cláusulas, para que ele possa ali, você nunca precisar usar ele, você tem que seguir as cláusulas certinhas, porque senão você vai ter problema. Então, Deus ele faz esse contrato conosco. Ele faz antes com a gente. Ele é o primeiro a assinar. Depois ele entrega para nós. Você quer assinar ou não quer? Então, isso é muito interessante. Então, quando ele fala que nós somos predestinados à salvação, é o desejo dele para nós. É o desejo para cada um, para você que está nos assistindo, para você, para mim, para todos. Então, agora, a decisão de nós assinarmos o contrato, de cumprir aquele contrato, é individual, como nós conversamos no começo. Eu preciso crer. Exatamente. E aí tem todos os cláusulas. Acho que esse aqui é o ponto mais importante da lição para nós. Todos os pontos são importantes, mas esse é um ponto que traz muita dúvida, principalmente porque há um respaldo, entre aspas, bíblicos com a palavra predestinação. Eu acho que seria incoerência de Deus predestinar as pessoas para a salvação, elas já teriam a salvação garantida ou a perdição. Então, nada do que você faça para se perder vai levar você à perdição. E nada do que você faça para a salvação vai te levar à salvação. Olhando dessa forma, seria necessário Jesus ter vindo ao mundo e morrer por nossos pecados? Não. Imagina só, a vida seria sem graça, porque o bom da vida é escolher. Você pode escolher entre namorar uma pessoa ou outra, você pode comprar um carro ou outro, você pode querer beber água ou não. Então, a graça da vida é você escolher. E aí, quando você não tem essa opção de escolha, imagina, já foi numa loja que você foi comprar determinada coisa, você estava precisando daquilo e não tinha uma segunda opção. Você era meio que obrigado a comprar aquilo, você tinha que levar por necessidade, porque não adianta seguir em outra loja, não adianta fazer nada, porque era só aquilo. Uma vez a gente foi passear numa cidade, é uma cidade interior bem pacata, e lá só existia um posto de gasolina. Então, ou era abastecer, ou você ficar sem combustível no carro. Então, você não tinha condições de você escolher daquilo que você gosta, das suas aptidões, das suas características. Então, o legal da vida é você fazer escolhas. Já pensou se você abre o seu guarda-roupa e todos os seus ternos são azuis? E isso é tão assim, quando a gente precisa analisar as coisas num ângulo maior. Se Deus não desse as opções de escolha, ele criaria só laranja. Sim. Como fruta, Sim. ou só banana, Sim. como verdura, só alface. Não daria opções. E isso é um exercício constante. Escolher. Eu acordo, eu escolho levantar ou permanecer deitado, eu escolho ir pela rua de cima ou pela de baixo para ir trabalhar, eu escolho comprar o arroz parbolizado ou o arroz integral. Existem inúmeras, infinitas opções em todos os campos de escolha. E nem todas são ruins e nem todas são boas. Exatamente. Então, assim, a gente precisa decidir aquilo que a gente gosta. Claro que algumas são para o mal, outras são para o bem. Mas algumas, aliás, nem todas são exatamente para o mal ou para o bem. Toda essa questão de nós termos uma lição da Escola Sabatina para refletirmos, e assim, isso é muito bom. Quem estuda a lição da Escola Sabatina tem um crescimento no conhecimento, tem crescimento espiritual, tem o crescimento pessoal, tem argumento para, às vezes, explicar o erro de uma pessoa, argumento para ensinar as pessoas. A gente cresce. Esse é um assunto que eu achei muito certeiro, foi uma decisão muito assertiva do autor trazer esse assunto e estar ligado ali entre o amor e a justiça de Deus. Por quê? A lição está mostrando para nós, como falou na lição da semana passada principalmente, que o livre-arbítrio, o problema do mal é o livre-arbítrio ter sido usado de forma errada. É por isso que o mal existe. Então, hoje nós vivemos num mundo de sofrimento, onde nós não conseguimos conciliar amor e mal, o amor de Deus e Deus sendo todo poderoso, com o mal que existe, traz o sofrimento para as pessoas ruins, para as pessoas boas, para toda a humanidade. Nós temos dificuldade de entender as questões que Deus revelou na palavra dele, como o livre-arbítrio. Então, tudo isso é um convite para o quê? Para que a gente se relacione constantemente com ele. Deus ele expressa na sua palavra que ele deseja
que a gente conheça e prossiga nesse conhecimento, cresça em conhecimento em relação a ele. Você tocou num assunto interessante, ô Joel. Nós temos que ter em mente, a gente se fecha muito no nosso mundinho aqui. Mas o caráter de Deus, ele foi posto em dúvida para todo o universo. Não só aqui para a Terra, para todo o universo. Nós sabemos que existem mundos não caídos, né? Então, quando a gente fala de consequência, do bem e do mal, o que acontece? Deus, ele tem que deixar o mal se manifestar, para todos verem que o mal é ruim. Porque a acusação foi que era impossível amar a Deus. Então, Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher, para mostrar que é possível amar a Deus por vontade própria, não é? Então, é uma coisa que sai do nosso entendimento, porque é um conflito cósmico, é um conflito que envolve todo o universo, e a nossa mente é pequena para entender isso. Então, a gente vai ficar caçando chifre na cabeça de cavalo? Não, vamos fazer arroz com feijão, vamos fazer a nossa parte. O manual está aqui, a orientação está aqui, ó. Segue ele que você não vai ter problema. Vai acontecer coisas na sua vida que vão sair do controle, mas lá no fim, se você manter o foco, você vai chegar lá. Você quer um exemplo? Era da vontade de Deus que José fosse vendido como escravo? Não. No entanto, no final da jornada dele, o que ele falou para os irmãos dele? Foi Deus que permitiu que isso tudo acontecesse. Houve um propósito. E ali ficou exposto. O mal ficou exposto e o bem ficou exposto. Bom, nós estamos aqui chegando no final e eu vou deixar um desafio aqui para cada um de vocês finalizar, tá, as últimas considerações de vocês. Aí é um ponto para vocês deixarem para aqueles que estão nos assistindo. E olhando para a característica de vocês aqui, eu vou escolher o Adriano para falar por último, porque o Adriano é uma pessoa que planeja. O Adriano planeja lá na frente. Então, eu quero que você falasse, como você falou sobre essa questão do mundo, esse grande conflito, tudo isso, a gente entra no verso áureo, onde Jesus disse o quê? Para a gente ter o quê? Tem o quê? Tenham bom ânimo, porque o quê? Então, Juninho, eu queria que você falasse aí sobre a parte de sexta-feira, João 16, 13, como que nós podemos, nesse mundo com tantos problemas que, às vezes, o resultado desses problemas, às vezes, é fazer com que a gente enxergue um Deus conivente com o mal, um Deus que às vezes, nos pune, uma visão errada de Deus. Que conselho que você tem aí nessa parte de quinta-feira, olhando para Jesus, falando para nós termos perseverança, ter bom ânimo? O que você pode deixar como palavra final para a gente? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido com o pecado. Deus sabia. Tanto sabia que o plano da redenção já tinha sido elaborado, antes mesmo da criação do mundo. Então, precisou de alguém com vida própria vir morrer, vir pagar o preço do pecado. E ele veio. Jesus veio e pagou o preço. Jesus fez a parte mais difícil. O que cabe a nós é a coisa simples. É a gente que complica. Tudo. Deus fala assim, tem de bom ânimo. Não fica olhando para o lado negativo, olha para Jesus, olha para a cruz. Isso me faz lembrar de lá no deserto, quando o povo era picado por serpente e foi erigido a cruz, e o povo tinha que olhar para a cruz para se salvar, e muitos morreram e não olharam. Então a conta fecha simples. Olha para a cruz. A senhora White diz que nós deveríamos passar pelo menos 1 hora por dia meditando sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Muito bem. Esse é o conselho que eu tenho. Olhe para a cruz, muito bem, nos momentos de dificuldade, nos momentos da fé vacilante, olhe para a cruz, porque Jesus disse o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E para o Adriano, na parte de sexta-feira, mostrando, então, o planejamento de Deus, Adriano, qual que é o que você gostaria de deixar como lição final aí para nós?
Então, tem muitas lições que a gente pode aplicar, mas assim, o que eu escolhi, embora tinha muitas outras coisas que a gente podia estar falando, mas a gente precisa resumir aqui. Se tudo tivesse ocorrido de acordo com a vontade de Deus, nunca teria havido mal. Nunca teria havido mal. Mas, embora nós somos seres livres para podermos pensarmos, agirmos, escolhermos aquilo que nós queremos, o plano da redenção não foi pego de surpresa. Deus nunca foi pego de surpresa. Nunca. Embora a gente escolha fazer as coisas erradas, embora Adão e Eva escolheram comer o fruto ali que não poderia comer, embora José foi vendido de uma maneira que não era para ter acontecido, isso nunca pegou Deus de surpresa. Isso me arrepia, porque Deus é um Deus que Ele sabe o que vai acontecer e Ele sabe a maneira que Ele deve se comportar em relação às nossas escolhas, mas Ele fica torcendo ali, faz isso, faz o certo, faz o certo, faz o certo, e mesmo às vezes a gente não querendo fazer. Então, assim, às vezes a gente é pego por uma tempestade da vida, às vezes a gente está numa dificuldade financeira, pode ser o caso de muitas pessoas, às vezes a gente está numa dificuldade matrimonial, às vezes a gente está numa dificuldade de saúde física, emocional. Essa lição é para nós, porque nós temos dificuldades em todos os momentos. Lembra do verso? O verso é muito fantástico, e esse verso, Jesus fala para nós, eu escrevi isso para que vocês tenham paz em meio às dificuldades, em meio às tentações, em meio às privações, em meio às consequências más das escolhas que nós mesmos fizemos. Então, Deus é um Deus que Ele não deixa nós desamparados, pelo contrário, Ele nos dá esperança, e isso, para mim, Ele é fantástico. Embora nós escolhemos coisas erradas, embora nós colhemos as consequências erradas, dos frutos errados que nós fizemos, Deus nos dá esperança de um mundo melhor. Ele é um Deus insistente. Amém. Essa é uma lição que realmente ela vem para nos fortalecer a fé. E eu gostaria de desafiar você, aí, você que está nos assistindo, que eu tenho certeza que também tem muitos problemas, a colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Faça um teste durante alguns dias, durante uma semana, de se relacionar com Deus, com esse Deus da Bíblia, dedicar momentos de oração, de leitura da palavra de Deus, abrir o seu coração a Ele, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai te fortalecer em meio às dificuldades, em meio às lutas, e você poderá ver um Deus de amor, que conhece o fim desde o princípio, que te dá as opções de escolha, que te orienta nas escolhas, mas mesmo quando você escolhe errado, Ele vai corrigir a rota, né? Quando você está no GPS lá, você pega um caminho errado e aparece lá, corrigindo rota, e vai guiar você também no caminho da prosperidade, principalmente a espiritual. Que Deus seja louvado, nós aguardamos você na próxima semana, o Jefferson vai estar aqui dirigindo novamente a classe, mas eu tenho certeza que essa lição já ficou marcada nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso bondoso Deus, grandioso Pai, louvamos o Teu santo nome pela revelação que o Senhor deixou para nós através da Bíblia. Em muitos momentos, ela tem nos amparado. E eu tenho certeza que vai amparar em muitos outros também. Pedimos que o Senhor traga uma bênção especial sobre cada um que está participando dessas lições, sobre aqueles que estão assistindo, sobre as famílias que estão, às vezes, em momentos de sofrimento, mas eu sei que o Senhor tem a mão estendida, que o Senhor quer amparar e que o Senhor quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Fica conosco, despeça-nos debaixo da Tua proteção e das Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Apareceu minha mamãe assim, Kevin. Quanto que deu?